Bora aqui agora então dar continuidade no nosso projeto. Agora que a gente já estudou inicialmente a arquitetura e já definiu quais são os nossos níveis de trabalho, a gente vai entrar aqui com a criação do nosso edifício no TQS. Então, abrir de novo o TQS aqui, aquela interface que eu já expliquei para vocês. Para criar o edifício, a gente vem aqui, ó, novo edifício. Esse vai ser o nome que a gente vai dar para o nosso projeto ser reconhecido aqui na árvore dos edifícios. Vou chamar aqui de Casa Mariana. Isso você dá o nome que você quiser. Eu costumo dar o nome do projeto com os 2 primeiros dígitos sendo o ano e os outros 2 dígitos sendo o número do projeto dentro daquele ano. Então, essa casa aqui, se eu não me engano, foi o primeiro projeto que eu fiz no ano de 2019, foi no comecinho de janeiro. Então, ele era o projeto 1901, tá? Mas isso não muda, isso vai de cada um. Aqui é simplesmente a nomenclatura que você vai usar para achar aqui na árvore depois. Criação padrão e vamos lá. Essa primeira abinha, que é a aba gerais, identificação do edifício, título. Você pode ver que tudo que a gente clicar aqui em cima vai ter uma explicação aqui embaixo do que está sendo preenchido. Título do cliente, esse será o cliente default para todos os processamentos, inclusive plantas. Endereço que poderá atualizar automaticamente esse carinho. Então vamos lá, título do edifício, eu vou chamar aqui de novo de Casa Mariana, tá? O título do cliente eu vou chamar de Mariana. Depois, quando vocês forem fazer o projeto, vocês preenchem tudo bonitinho, porque quando a gente for gerar o carimbo de planta, quando for gerar o selo lá nas plantas finais, isso aqui tudo já sai certinho, tá? Então você gasta um tempinho aqui preenchendo tudo certinho e para depois facilitar a sua vida. Aqui endereço da obra eu vou colocar Monte Alto, São Paulo. Aí mesma coisa, você preenche a rua, o número e tal para sair tudo bonitinho. Número do projeto não costumo mudar, sempre deixo 1 e o prefixo de planta eu não preencho, beleza? Descrição do projeto, se você quiser, você tem até 1000 caracteres para escrever o que você quiser. Tipo de estrutura, como a gente tem o TQS que é para concreto armado, não tem os módulos de pré-moldado, de alvenaria, nem de parede de concreto, a gente só tem essa opção. E é o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Norma em uso, 6118. Ele deixa outras normas aqui, por exemplo, deixa 6118 de 2003, porque caso você tenha um projeto antigo que precisa verificar, você pode vir aqui na 2003, entendeu? Mas vamos manter aqui na nossa 2014. Aqui, a cota inicial, a gente pode fazer um ajuste, depois eu volto aqui. Quando a gente inserir os nossos pavimentos, a gente consegue inserir a cota inicial para o cortezinho, para o modelo do TQS já ser todo preciso. Personalizar pastas, a gente vai acabar voltando aqui depois, mas eu já vou criar uma pasta que chama apoio. Isso significa o quê? Dentro da nossa árvore do edifício que está sendo criado, vão ter algumas pastas que não são que a gente está criando e vai poder usar como se fosse uma pasta normal, entendeu? Ela não vai estar regida pelos critérios do TQS, então a gente pode colocar lá o que a gente quiser. Então eu coloquei inicialmente a pasta apoio, porque a gente vai conseguir colocar as arquiteturas que a gente trabalhou aqui dentro. Então, dando sequência, no gerais já estamos prontos. Modelo. Hoje o TQS permite que você use o modelo 4 ou o modelo 6. Antigamente o TQS já teve alguns outros modelos, mas que hoje já não estão mais em uso, né? Então o TQS comenta aqui, o software comenta aqui, a TQS atualmente recomenda somente o uso dos modelos 4 ou 6. Em qualquer caso, os resultados deverão ser validados pelo engenheiro. Isso aqui é uma frase interessante porque independente de qualquer coisa que você fizer, você sempre será o responsável final pelo que você está fazendo. Tá? Então é interessante e é ideal que você saiba exatamente o que você está fazendo. Modelo 4 ou 6, qual que é a diferença? A diferença básica, principal, é que no modelo 4, quem vai resistir aos esforços horizontais é o pórtico formado por pilares e vigas. Tá? Nesse caso, as lajes não absorvem esforço horizontal, apesar de que elas têm aquela função de diafragma rígido, que a gente aprende lá na graduação. Tá? Já no modelo 6, é considerada essa função de laje absorvendo esforços laterais. Em edifícios convencionais, em casas e edifícios baixos, não precisa trabalhar com o modelo 6. Eu sempre trabalho com o modelo 4.
O modelo 6 ele se mostra interessante quando você tem estruturas mais altas, que o efeito de vento é bastante significativo, por exemplo. Tá? Em algumas outras situações específicas também. O modelo 6 ele permite que você saia com um pilar de laje, o que o modelo 4 não permite. Então, às vezes, quando você vai simular algum elemento de fundação, um radier, por exemplo, que você está nascendo um pilar, você faz isso pelo modelo 6. Então, mas para cá, para o que a gente vai fazer, para as residências, para uso convencional, o modelo 4 sempre é o suficiente. Estruturas comporta como um corpo único, sem juntas ou torres separadas. Esse é o nosso caso, tá? Então, a gente tem um modelo que a casa se comporta como uma coisa só. Vigas de transição e tirante, a gente vai ter duas viguinhas de transição nesse projeto, então eu vou deixar essa indicação aqui, porque a gente vai trabalhar com viga. Normalmente, quando você não tem viga de transição, você pode acabar tirando essa análise que o seu processamento fica mais rápido, mas nada significativo, então não precisa nem mexer, mesmo que não tenha viga de transição, não precisa mudar nada aqui nesse tópico. Aqui ele fala que o multiplicador de inércia à flexão significa o quê? Que a sua inércia à flexão nas vigas de transição vão ser multiplicadas por 10, tá? Para enrijecer essas vigas e puxar como se fosse pegar mais esforço, tá? Dada a responsabilidade do elemento. Processo P-delta. Aqui é interessante, é a escolha do modelo que vai ser utilizado para analisar a sua estrutura em efeitos de segunda ordem. O que o TQS orienta? Qual que é a utilização de cada um desses modelos? Em geral, em estruturas com 4 ou mais pisos, efetuamos análise linear e estimamos os efeitos de segunda ordem através do gama Z ou alfa. A consideração simplificada dos efeitos de segunda ordem é feita multiplicando os esforços devidos a carregamento horizontal pelo valor de gama Z. Nas estruturas com menos de 4 pisos, o parâmetro gama Z não tem precisão e somente o alfa pode ser considerado. Então, o que acontece? A gente pode trabalhar com o P-delta em estruturas com um número menor de pavimentos, que é o que ele fala. Estruturas com gama Z muito alto e em estruturas com menos de 4 pavimentos, onde o alfa é alto, é necessário analisar os efeitos de segunda ordem por um processo mais refinado, como o P-delta. Escolha o processo de análise dos efeitos de segunda ordem acima. O que em termos práticos significa? Se a gente roda uma estrutura com gama Z e ela dá um gama Z muito alto ou dá um alfa muito alto, no caso de menos de 4 pisos, ele orienta que a gente rode com o P-delta. Eu costumo manter o método de análise com o gama Z e faço alteração caso dê esse problema, mas é muito difícil você ter esse tipo de problema, principalmente porque em estrutura baixa, como a gente vai ver aqui, o vento acaba sendo não muito significativo. Tá? E mesmo em residências, eu acabo nem considerando o vento, eu acabo considerando o efeito de desaprumo, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, a princípio, vamos manter o gama Z e conforme for no resultado da nossa análise, a gente volta para o P-delta. Aqui em análise de dinâmica, não entro nesse mérito para estruturas convencionais e nem aqui no interação solo-estrutura. Então, vamos manter tudo como está aqui. Pavimentos, agora sim a gente vai entrar com aquilo que a gente tinha definido anteriormente. Agora que a gente vai criar o nosso edifício, efetivamente. Primeira coisa, fundação. Qual que é a nossa fundação? É o nível 1000, que a gente chamou de 705,65. Então, vamos renumerar. Aquele é um errinho que ele sempre dá quando você vai renumerar o primeiro piso, que é a fundação. Vou chamar de 1000, tá? Eu vou dar o título aqui inicialmente de 1000, e o título opcional de 1000, que deu um errinho aqui, de 1000. Tá? Isso por quê? Porque quando ele for gerar o esquema de níveis aqui, ele vai ficar tudo relacionado a 1000. Depois a gente olha aqui certinho. Classe, fundação, certo? É o piso de fundação, é o primeiro piso. Então vamos manter como fundação do jeito que está aqui. Vamos entrar com o próximo nível, tá? O próximo nível é o 00. Eu vou chamar aqui de térreo. Eu vou deixar com um nome diferente, só para a gente entender que não vai ser um nível que a gente vai entrar com estrutura, mas como eu falei, eu só vou usar de referencial para saber onde é o térreo da estrutura. Então, nada estrutural a gente vai entrar aqui no térreo, mas eu vou deixar ele aqui inserido. Eu vou deixar aqui como térreo e aqui como térreo. Quando a gente coloca primeiro, ele considera a fundação, o solo, indo até o nível fundação. Tá? No nosso caso aqui, se colocar como térreo,
a terra começa aqui no térreo, entendeu? Isso simplesmente vai interferir na questão do vento, até a partir de onde o vento começa a contar na estrutura, né? Para a gente considerar o pé direito agora, a gente tem uma diferença do 706,05 até o 705,65. Então, 706,05 menos 705,65. A gente tem 40 centímetros, que é aquela questão do embasamento que eu comentei com vocês, tá? Ficou um pouco feio aqui, mas é isso mesmo, o modelo está certo. Então temos 40 centímetros entre o primeiro e o segundo. Vamos inserir agora o 1100. Você está vendo que agora ele já coloca os nomes iguais, isso porque eu fiz lá na fundação chamar tudo de 1000. Então vamos lá, o nível 1100 vai ser 709,4. O pé direito que a gente entra é em relação ao térreo, né? Então é para saber quanto acima do térreo a gente está aqui. No caso, 709 menos 40 para 706,05. Então, a gente tem 3,35 de pé direito. Opa! 3,35 de pé direito. Beleza? A classe aqui, aí sim a gente pode chamar de primeiro. Então, a gente tem o térreo, tem o primeiro pavimento. Agora, vamos inserir o próximo, acima do 1100. Vamos no 1200. 1200 é 711,3. Então, a gente tem 2,4 metros entre um e outro. 2,4 metros. Agora aqui, daqui para cima não importa muito o nome que você vai considerar para a estrutura, tá? A gente pode chamar de tipo, pode chamar de mezanino. Aqui, como teoricamente é um mezanino, vamos dar o nome de mezanino e dar sequência. Agora, 1.300. 1.300 é o 712,6 menos o 0,8. Então, a gente tem 80 centímetros de um para o outro. Então, vamos colocar aqui 0,8. Classe, aqui já estamos na cobertura, né? Então, a gente fechou aqui a casa e a gente entra depois só com 1.400, que é aquela cinta da caixa d'água, que tem 2 metros, do 714,6 até o 712,6. E a classe podemos chamar de ático, porque é aquele pedacinho a mais acima da cobertura, que é essa situação aqui, tá bom? Aqui a gente define também ainda algumas questões importantes, que é o tipo do modelo do pavimento. Até a versão 19, não sei exatamente como estava a 21 e a 20, mas você precisava escolher exatamente qual era o modelo que estava sendo considerado para o pavimento. Aqui na 22, ele já dá a opção de você deixar automático para ele identificar. O sistema deduz o modelo estrutural a partir dos elementos lançados em cada planta de formas. Mas como isso talvez você não esteja, depois no futuro não use a versão 22, eu vou colocar aqui qual que é exatamente o estilo de pavimento que a gente está trabalhando. Então, primeiro na fundação. O que a gente trabalha na fundação? É simplesmente uma grelha de vigas, tá? Que a gente vai colocar as vigas e os blocos, a gente não entra com laje, então não precisa mudar o modelo, não precisa considerar um modelo diferente desse. No térreo, como a gente não vai trabalhar com estrutura, é indiferente o que está sendo considerado. No 1100, nessa casa a gente vai trabalhar com laje nervurada, né, laje treliçada, então a gente precisa considerar o modelo de grelha de laje nervurada. A mesma coisa no 1200, grelha de laje nervurada. Que é a mesma coisa no 1300, grelha de laje nervurada também. E lá no último, a gente também não tem laje, então a gente pode trabalhar, se quiser, com grelha somente vigas, tá bom? Depois, lá para frente, eu volto aqui para vocês para explicar que o 1000 não pode exatamente ser grelha somente viga, porque a gente vai entrar com plano inclinado, com elemento inclinado para fazer a escada. Mas por enquanto vamos deixar grelha somente vigas. Depois a gente vem e eu faço a explicação certinha do porquê que eu estou fazendo a mudança. Outra coisa que eu vou fazer aqui, antes da gente dar sequência, a gente sabe que o nosso térreo está na cota 0,4 e o nosso topo de viga, baldrame, está no 0,0. Então eu posso fazer aquela alteração que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó, a cota inicial. Qual que é a cota inicial? A cota inicial agora é o 0,4, tá? Então se a gente atualizar esse desenho, ele já atualizou a cota, tá vendo? Agora, o nosso térreo está sendo considerado como cota 0,0. Isso é simplesmente um método de apresentação. Mudar a cota inicial ali não vai te mudar os resultados dos cálculos, tá? Do dimensionamento.
mas você consegue depois gerar os desenhos com maior precisão, envolver menos trabalho de edição de desenho. Então arrumamos os pavimentos, agora vamos para materiais. Materiais, concreto armado, não é protendido. Classe de agressividade, a gente vai trabalhar com moderada, porque a gente está em ambiente urbano, então não vamos mudar isso. Modo de fornecimento de FCK, usar somente valores tabelados, então porque a gente vai trabalhar com os valores fixos de classes, né? Vamos fazer a casa com C25. Por que C25? C25 é a primeira classe de concreto estrutural que a gente trabalha, é o mínimo que a gente pode considerar. E para residências convencionais não tem um motivo específico para a gente trabalhar, não tem motivo para a gente trabalhar com concreto de maior resistência, a não ser em casos particulares, em casos específicos. Eu já cheguei a detalhar, por exemplo, concreto de classe C35 em uma residência, mas é muito em caso realmente particular, sabe? Que você tem um nível de esforço exagerado ou alguma coisa do tipo. Mas a princípio vamos manter 25 para viga, pilar e fundação. Fundação aqui no caso são as sapatas ou blocos, tá? As estacas depois é uma questão à parte. FCK diferenciado por piso planta? Não. Isso é comum a gente usar quando a gente tem um prédio. Então você tem um prédio de 20 pavimentos, você não vai usar o FCK lá do último igual ao FCK do primeiro, tá? Mas não é o caso de uma casa. Cobrimentos. Eu costumo trabalhar com os cobrimentos de rígido controle de qualidade. Por quê? Porque a gente consegue reduzir esses cobrimentos. Só que aí no meu projeto eu coloco uma nota de rígido controle de qualidade, tal. Por quê? Porque reduzindo o cobrimento a gente consegue melhorar a altura útil da armadura. Tá? Então a gente consegue trabalhar de maneira melhor para vencer os momentos, né? Só que, por outro lado, você exige, por reduzir a capa de concreto por fora, a capa de proteção, basicamente, como se fala, chamar assim, de maneira grossa, né, de maneira bruta, a gente reduz. Então, precisa que o modelo, que a construção seja feita de maneira bem adequada. Só que o que eu faço de alteração aqui? Eu sei que quando eu clico em rígido controle e peço valores de norma, esses são todos os cobrimentos mínimos que podem ser considerados, só que eu não trabalho com os mínimos. Eu costumo trabalhar com o mínimo de 3 em fundação e 3 em viga. Tá? Por que isso? Ao fazer o cobrimento de viga um pouquinho maior que o de pilar, a gente dá uma folguinha para passar com o ferro longitudinal da viga um pouquinho mais aberto do que o ferro longitudinal do pilar. Isso é questão boba, tem projeto que eu faço isso, tem projeto que eu não faço. Eu acabei modificando isso de um tempo para cá, depois do pedido de um construtor. Mas não tem problema nenhum você partir com valores de norma e não tem problema também você desconsiderar esse rígido de controle de qualidade. Você só vai perceber uma diferença de armação por causa daquela questão da altura útil que eu comentei. Para esse projeto em especial, eu vou manter da forma como ele foi feito originalmente, que foi o rígido controle com viga 3 centímetros e fundação 3 centímetros. Beleza? Aqui, cobrimento de elemento em contato com solo, elemento que entra em contato com solo, você precisa, por norma, considerar o cobrimento maior. Particularmente, essa região de pilar que entra em contato com o embasamento, eu não costumo aumentar o cobrimento, mas isso é uma questão particular. Você, como engenheiro, como responsável pelo seu próprio projeto, você vai tomar essa decisão. Eu sempre mantenho os cobrimentos da parte de cima, mas de novo isso é uma opção minha, opção própria, e cada um de vocês deve escolher da maneira que achar adequada para o projeto. Aqui entra mais a questão de bitola, de cobrimento mínimo, não precisa entrar nesse detalhe porque a gente nunca vai estar abaixo. Cargas, vamos lá, carga, aquilo que eu tinha comentado do vento. Para estrutura baixa, na minha faculdade, para você ter ideia, o professor Libânio foi meu professor de concreto. Ele o Libânio Pinheiros, né? Foi ele que apresentou, que me deu a matéria de projeto de concreto. Ele comentava que até 3 pavimentos não se considera vento. Tá? Isso era uma consideração muito antes, até por causa da questão de projeto manual, né? Para facilitar o seu cálculo. Mas até hoje, com o software, eu considero que até 3 pavimentos eu não costumo colocar vento. 2 pavimentos eu não coloco vento, porque o efeito é muito insignificante perto do todo. E fora que, dependendo das dimensões, você acaba nem caindo nos ábacos de vento. Você cai em relações LA, LB, altura,
que não te dão um valor exato. Então, quando a estrutura é muito baixa, não é esbelta, você pode, não entenda o seguinte, se uma estrutura tiver poucos pavimentos, mas for absolutamente esbelta, é claro que o vento vai interferir. Se tiver uma torre de 3 pavimentos de 2 metros de diâmetro, o vento certamente vai ser significativo, mas numa casa de grande área e baixa altura, o vento passa a ser menos significativo. Eu faço essa opção por não considerar vento, e eu acabo considerando efeito de desaprumo, mas de novo, isso é uma questão particular, é minha, vocês como projetistas, como engenheiros, devem tomar essa decisão e arcar com sua decisão, tá certo? Eu estou só comentando aqui como eu faço a consideração. Então não considero o vento por ser uma estrutura muito baixa. Às vezes, quando eu estou um pouco desconfortável com a residência ou com a estrutura que eu estou fazendo, posso trabalhar com os coeficientes de vento. Posso colocar um 0,7, por exemplo, para 7 não, né? Senão é vírgula aqui, né? 0,7, enfim. Isso vai muito de cada um. Mas eu vou mostrar para vocês como calcular, tá? A gente vem aqui em calcular CAS. Aí a gente vai entrar com os... Espera que eu inseri um vento aqui sem querer, né? Eu inseri um vento 45 graus. Normalmente a gente só trabalha com 90, 270, 0 e 180. O que a gente entra aqui? A gente entra com os dados de largura da projeção 90 graus, 270, 0 e 180. E vai entrar com... Vamos supor aqui 10, 10, 10, 10. Com uma altura de vento de 6 metros, tá? Vamos estimar e ele vai buscar pelos ábacos, pela relação, Opa, eu estimei sem querer aqui a altura com vento. Eu sempre erro isso. Então vamos calcular. Para um vento de baixa turbulência, uma estrutura que tem essas dimensões com essa altura de vento, a gente tem esses coeficientes de arrasto, tá certo? Então, beleza, você pode também verificar se é baixa ou alta turbulência, tá? Cada um com as suas definições lá da norma 6123, que é a norma de vento. Então, de novo, o vento aqui eu estou mostrando como ele deve ser inserido, mas isso vai de cada um de vocês para entender como vai ser feita essa consideração. Aqui você pode também calcular verificando com ábaco, que aí você insere os dados e vê você mesmo, pelos ábacos da norma, qual que deve ser a consideração feita. Ainda dentro do vento, caso você considere nas suas estruturas, você pode ajustar a velocidade, você deve ajustar a velocidade básica, você pode aqui clicar direto no gráfico, que ele vai te indicar qual que é a velocidade em cada região, e você vai preencher os outros fatores, tá? Fator do terreno, classe de rugosidade, classe da edificação e fator estatístico. Todos esses dados você consegue acesso pela 6123, que é a norma de vento aqui no Brasil, a NBR 6123. Mas como eu já falei, como eu já adiantei, eu não vou considerar vento para o projeto dessa residência em particular. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar os ventos. Se você deixar ele 0 aqui, ele pode dar errinho e não rodar, então é melhor você apagar. Aí o que eu faço no lugar de colocar o vento? Eu venho aqui no desaprumo, tá? Porque quando você não considera o vento, você vai ter um efeito desfavorável causado pelo desaprumo. Então o que eu faço? Eu insiro o desaprumo nas 4 direções, 90, 270, 0 e 180. O que ele vai fazer? Lê aqui. Na análise global das estruturas, deve ser considerado um desaprumo dos elementos verticais sempre que for mais desfavorável que o vento. Para a análise do caso mais desfavorável, veja o relatório dos parâmetros de estabilidade global. O que significa? Se eu não tenho vento, o desaprumo certamente vai ser mais significativo do que o vento. Então eu faço a opção de rodar estruturas baixas, que fique claro, baixas e pouquíssimo esbeltas, com desaprumo e não vento. Então eu não adiciono mais nada aqui, só o empuxo. Depois a gente vai voltar aqui quando falar um pouquinho lá do empuxo que tem na casa, mas depois a gente volta aqui. Vamos para os critérios. Não mudo nada do que tenho de critério padrão no TQS. Mas caso vocês desejem mudar alguma coisa, pode ser feita por aqui, tá? Então, por exemplo, abrir bloco. Você pode mudar por aqui mesmo. Eu quero ver sapata, agora eu quero ver critério... É que aqui estava de fundações porque eu estou restrito à fundação, né? Os critérios depois eles podem ser mudados por fora também, aqui por fora. Mas quando chegar ao ponto, eu vou fazer os comentários pertinentes. Gerenciamento também não mudo nada.
Então, teoricamente, o nosso projeto já está aqui, já está pronto. Então, eu vou dar um OK e o projeto vai ser gerado. Projeto, o que eu digo, o edifício, tá? Vou tirar esse bloco de notas daqui. E tá lá, nosso predinho, nosso edifício está aqui criado na árvore de edifício, Casa Mariana. Lembra aquela pastinha apoio que eu criei? Lá dentro da edição, ela está aqui. Para que ela vai ser interessante? Para colocar a arquitetura que a gente editou lá para fazer a conversão aqui no TQS. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa pastinha apoio, vou clicar aqui, ó, Windows Explorer. Ele vai abrir a pasta que eu estou selecionando. No caso aqui, deixa eu só puxar para o lado que ele acabou puxando aqui para a minha tela da esquerda. Então tá aqui, Casa Apoio, Casa Mariana, a pasta Apoio. Aí o que a gente vai colocar aqui dentro agora? Vai colocar a arquitetura que a gente preparou em DXF, que é a planta do superior e a planta do térreo. Então agora esses arquivos já estão dentro do TQS. Agora aqui dentro do TQS a gente vai fazer a conversão. Então tá certo, os arquivos estão aqui. Aí a gente vem aqui, vem em plotagem, converter DXF para DWG-TQS. Vamos selecionar os dois arquivos e fazer a conversão, tá? Aí pronto, o TQS já converteu, então tem aqui planta superior e planta térreo, DWG. São dois arquivos que o TQS entende, que o TQS lê, para a gente jogar lá no nosso modelo. Vamos só fazer uma pequena limpeza nesses dois arquivos, porque o TQS ele sempre puxa essa folha. Aí a gente vem e apaga, tá? Então tem aqui alguns projetos lá da folha da Mariana, da linha e tal. Mesmo você não deixando isso salvo, ele pega lá do layout e acaba jogando aqui, tá? Então, só apaguei. Vou fazer uma pequena introdução de um comando que eu usei aqui, que é o F5, tá? F5, ele é o delete. Então, F5, seleciono da direita para a esquerda e apaga. Só entrando nesse mérito, tem uma reguinha de comandos que eu vou passar para vocês, que o TQS, apesar dele ser um software de desenho a parte de desenho do TQS é muito parecida com o do AutoCAD, por exemplo, com os comandos, as funções serem muito parecidas, os comandos e os atalhos são muito diferentes, tá? A gente trabalha muito com as teclas F, né? Com F1, F2, F3, F4, e com a combinação de Shift e Ctrl nessas teclas. Então depois eu vou passar para vocês uma reguinha. Essa reguinha é para vocês estudarem os comandos que a gente vai usar dentro do modelo do TQS, do modelo e dos desenhos do TQS. Sempre que eu for usando um comando novo, eu vou adiantando, eu vou falando o que eu estou usando, mas para vocês pegarem o jeitão da coisa, vocês têm que pegar a reguinha, estudar e treinar, tá? A reguinha que eu falo é simplesmente um modelo, não é uma régua propriamente dita, mas é um desenhinho que vai te indicar o que a tecla F1 faz, o que o Shift com F1 faz e o que o Ctrl com F1 faz. Desde o F1 até o F12, todas as teclas têm comandos, tá bom? Então, beleza, editamos aqui, apagamos a arquitetura, vou salvar e vou abrir agora o superior, porque o térreo a gente já editou. Tá? Eu posso dar 2 cliques aqui também ou 2 cliques aqui dentro, não tem problema. Ao invés de apagar com F5, eu posso selecionar e dar delete, estou apertando delete. Funciona também, mas depois de algum tempo que você pega o jeitão da coisa do TQS, as teclas do F acabam ficando automáticas, tá? Então vamos salvar aqui também. E agora pronto, nossos desenhos estão prontos dentro do TQS para a gente lançar no modelo e usar de base para a gente passar os nossos eixos e fazer todo o lançamento estrutural. Então já temos o modelo criado e as plantas prontas. Por enquanto, aula encerrada, vamos para a próxima para iniciar o nosso estudo de locação de pilares e depois ainda o nosso estudo de pré-dimensionamento de elementos, para aí sim ficarmos aptos a fazer o lançamento estrutural no TQS.